Como a inteligência artificial está transformando a análise de dados e a tomada de decisões estratégicas em campanhas eleitorais? Não tenha dúvidas que a inteligência artificial ela entra na campanha para fomentar um melhor trabalho na análise de dados. Diferentemente do que as pessoas pensam de fazer cardzinhos, facilitar o trabalho numa produção de vídeo, enfim, não é isso que a gente utiliza a inteligência artificial e todos os seus atributos na análise que é a mais importante, ou seja, a de dados. E essa análise de dados, ela nos traz um mergulho a mais no que chamamos de cruzamento de dados. Como nós temos condição de fazer um grande volume de dados e ali, a partir daquela análise, poder enxergar outros horizontes, os institutos de pesquisa, numa grande normalidade de todos os relatórios que eu recebo, eles mostram para nós cruzamentos, tá, até o primeiro e o segundo nível. Com a inteligência artificial, a gente consegue cruzar dados e nos aprofundarmos em níveis muito mais interessantes, como, por exemplo, um terceiro ou um quarto nível. O que significa isso? O eleitor que tem do sexo masculino ou feminino que escolhe votar no deputado A, ele também escolhe votar no governador B, e destes cruzamentos nós entendemos que ele é a favor ou contra qualquer outra condição que nós fizemos nas perguntas dos questionários. Então, nós podemos concluir que determinado candidato a deputado é melhor não citar ou, pelo menos, desmistificar qualquer tipo de condição que coloque o governador em uma situação de desgaste ou de desconstrução. Mas isso só com este nível de cruzamento utilizado pela inteligência artificial vai nos facilitar este entendimento. Em outras palavras, um deputado que é oposição ao governador não é porque ele tem eleitores que têm a intenção de voto no dia da eleição votar neste deputado, ele também tem intenção de votos de votar no governador, que é exatamente a oposição. E só o deputado consegue ter este tipo de visão com esta análise na inteligência artificial. Então é muito importante que nós usemos, sim, a inteligência artificial, mas como uma ferramenta poderosa para a análise do grande volume de dados que nos é oferecido. Qual o papel dos criadores de conteúdo e influenciadores digitais na construção da imagem de um novo candidato? Os influenciadores digitais ganharam um papel importantíssimo em qualquer tipo de campanha eleitoral. Na realidade, eles são especialistas e eficazes em humanizar a linguagem de comunicação do político ou do candidato. Isso significa que ele sempre vai permitir que os seus seguidores entendam a mensagem a qual ele está passando, diferente de um release dos próprios membros da equipe de comunicação do candidato. Não é algo quadrado, taxado como este é o melhor texto e você, por favor, divulgue isso. O influenciador, ele trata o assunto em sua própria linguagem, em seu próprio método de fala, e por isso é que ele tem a influência nestas pessoas. Na realidade, ele é uma ponte de confiança entre o candidato e os seus eleitores, que são seguidores deste influenciador. Então, hoje, em uma campanha, o influenciador digital é, sem sombra de dúvidas, uma peça fundamental. É um player que disputa, inclusive, com outros influenciadores digitais de candidatos adversários,
a melhor oportunidade de engajar eleitores. Como equilibrar a presença nas diferentes plataformas digitais, considerando as particularidades de cada uma delas? Este sempre foi um desafio. Escolher ou estar presente em todas as plataformas não necessariamente é muito legal. Nós temos que entender que o candidato ou a sua equipe de comunicação deve procurar as plataformas que simplesmente melhores replicam as suas mensagens. Um TikTok para determinado tipo de propaganda, um YouTube para um determinado tipo de live ou de qualquer vídeo falando sobre plano de mandato ou alguma coisa um pouco maior em questão de tempo, e também escolher as plataformas que a equipe de comunicação se identifica com estratégias que façam com que todos tenham a condição de diversificar, de colocar em prática e fazer com que a segmentação e a frequência falem muito mais alto. Em outras palavras, você precisa entender que estar numa plataforma digital é estar falando com um nicho de eleitores que gostam de você e que seguem você. Só que estas pessoas, elas têm, na realidade, uma condição de também multiplicar. Por isso que você consegue e acaba, vamos dizer assim, saindo da bolha se você escolher as plataformas corretas e fazer um planejamento perfeito sobre a comunicação que será alvo durante toda a campanha. Não queira estar em todas as plataformas. O ideal é que você esteja nas plataformas que melhor respondem à sua comunicação. De que forma os algoritmos das redes sociais têm alterado as estratégias de comunicação política nos últimos anos? Os algoritmos são verdadeiros desafiadores de qualquer equipe de comunicação e principalmente quem trabalha com as métricas de redes sociais. Eles mudam a cada momento, se aperfeiçoam, mas o grande êxito de uma comunicação política junto ao algoritmo é ter o entendimento da retenção dos eleitores naquela peça de comunicação. Se um vídeo, e este vídeo tiver 1 minuto e meio, faça o possível para que você retenha a maior quantidade de pessoas, de internautas, de seguidores em sua plataforma. Porque é naquele momento em que houver uma maior retenção, o algoritmo vai entender que as pessoas estão gostando desse tipo de comunicação, as pessoas estão sendo atraídas pelo que você está falando e, de repente, fica muito mais fácil para que você tenha um engajamento muito maior. A hora que o algoritmo detecta que as pessoas estão ficando no seu vídeo porque estão gostando, ele vai acabar entregando mais de forma orgânica. Gilberto, quais ferramentas tecnológicas você considera essenciais para o monitoramento de menções e sentimento do eleitorado em tempo real? Eu sempre digo que, por mais que nós tenhamos um planejamento perfeito, nós tenhamos algo que sabemos que está corretamente feito e com diretrizes específicas, de nada adianta se nós não tivermos um monitoramento e comprovadamente podermos entender que aquela estratégia montada para aquele tipo de comunicação, com frequência, com computação gráfica, com falas eletrizantes, com perguntas no início do vídeo, que é exatamente algo que retém o internauta, com ranqueamento de informações, isso sim está
comprovadamente correto se as métricas forem positivas. Então, as ferramentas, e que são várias para você ter essa aferição dos números, ela deve ser também, de forma orgânica, observado pelos seus membros da equipe de comunicação e mídias sociais. Por quê? Porque exatamente em um comentário, em alguma situação de tendências de palavras negativas, nós acabamos por prever ou até rapidamente deixar de que uma crise se instale por única e exclusivamente não termos tomado providência com a mesma velocidade. Isso acontece com aqueles candidatos ou aqueles políticos que simplesmente postam, não leem as interações dos eleitores e não comentam. Mesmo que tenha sofrido uma crítica, você pode responder com interessantes conteúdos. Mas, na maioria, as equipes de comunicação simplesmente postam. Dificilmente se organiza uma ação sobre respostas, sobre interações, e que é exatamente isso que também as plataformas procuram. Todos devem ter interações, tanto os que postam, quanto aos que comentam, por exemplo, compartilham. Você sempre tem que estar à frente fazendo esse tipo de monitoramento. Como utilizar dados georreferenciados para otimizar a mobilização territorial e direcionar recursos de campanha? Essa é uma pergunta interessante, porque o georreferenciamento permite com que a gente entenda o mercado, e ainda, o mercado que eu digo é o mercado eleitoral, e a gente tem, vamos dizer que, microterritórios de oportunidade. Ou seja, o que se fala na Zona Norte pode ter um texto diferenciado na Zona Sul do Estado, principalmente agora que nós vamos para eleições para deputado estadual, federal, senador e governador. É interessante que nós façamos este georreferenciamento e podemos segmentar mensagens de acordo com os interesses de uma região que é muito diferente da outra. Nós temos estados muito grandes no Brasil e nós temos estados pequeninos. Às vezes, é importante falar muito mais assuntos diversificados em estados pequenos, mas focando aquela micro-região ou aquela região georreferenciada, do que nós simplesmente falarmos projetos e planos macros que sirva para o estado todo. É importante que nós tenhamos, sim, temas macros e, após esta divulgação destes temas macros, que a gente venha para os subtemas, que aí sim é exatamente direcionado àquela georreferência, ou àquela região que os atributos são diferentes da região próxima ao lado. Então, sempre temos que ter esse monitoramento e georreferenciamento preparado para uma campanha de deputado estadual, deputado federal e governador, porque é, sem sombra de dúvidas, uma das perguntas que o eleitor vai querer sempre fazer, e esta resposta você tem que estar sempre pronto a dar. A pergunta é: o que é que eu ganho votando em você? A partir do momento que você tem essa resposta, tudo começa a ficar um pouco mais interessante na campanha e atrativa também. Aliás, este é o objetivo de todo o nosso trabalho de marketing político. Qual a importância da segmentação psicográfica, além da demográfica, nas estratégias de comunicação eleitoral atual?
É uma pergunta muito técnica. Demográfica, nós estamos falando de idade, sexo, o status socioeconômico, como eu chamo, e localizações, enfim, isso é demográfico. Então, nós temos que atingir eleitores, de certa forma, com mensagens já alusivas a este tipo de demografia. Agora, quando a gente fala em psicográfica, já mudamos e rumamos para o neuromarketing. Aí nós vamos entender por que o eleitor vota, como ele decide a votar no candidato A ou no candidato B. Desta forma, nós teremos que concatenar estes dois eixos para que a gente faça, desde o demográfico ao psicográfico, uma forma de melhor entender as propostas, de melhor conhecer o candidato, mas de nada adianta se na fala do candidato não tiver a emoção. E é só pela emoção que se conquista a maioria dos votos. E desta emoção, a gente consegue trabalhar discursos, debates, materiais de comunicação da melhor forma, com a melhor construção, e saber que a razão ela vem muito antes daquele período onde jogamos a emoção na campanha. A razão, ela chega antes. A razão é quando o eleitor decide, por exemplo, nesta data, olha, nós temos o candidato A, o candidato B, tudo pré-candidato. Ah, não, eu gosto do fulano de tal. Por quê? Então, essa decisão dele é por razão. Ah, ele é um empresário na cidade, ele está aqui há 30 anos, ele tem a família, todo mundo conhece ele, é uma boa pessoa. Então, isso é uma razão de eu escolhê-lo, mas não se atinge a grande maioria dos eleitores única e exclusivamente pelas qualidades de um candidato. Se atinge a maioria dos eleitores pela forma emocional que se faz uma campanha. Como as pesquisas qualitativas evoluíram com o uso de ferramentas de processamento de linguagem natural e análise de sentimento? As pesquisas qualitativas, diferentemente das perguntas que são feitas de forma direta ou estimulada, você vota no A, no B ou no C, não sabe nenhum. A qualitativa, ela extrai situações em que aquelas pessoas que estão participando dos grupos focais determinam como predominância e valências negativas e positivas de um candidato. Então as pessoas, elas comentam sobre imagem, comentam sobre sentimento, elas comentam sobre determinadas dificuldades no dia a dia, elas comentam sobre alterações de rotina que houveram há 1, 2, 3 anos. Então, toda essa situação comentada pelos participantes do Focus Group nos traz tendências assim espetaculares e ainda incrementa-se uma condição sem igual de volume de dados, porque são dessas pessoas que espontaneamente falam acerca de uma tristeza, acerca de algum trauma, que isso daí nos dá uma série de situações e insights para que a gente possa criar peças que vão diretamente no âmbito emocional das pessoas. Podemos ter, por exemplo, a questão do Rio Grande do Sul, a questão de Brumadinho, são situações climáticas, são desastres, vamos dizer assim, que acabam mudando o cotidiano daquelas pessoas atingidas, por exemplo, por aquele fenômeno natural. E é exatamente aí que as pesquisas qualitativas podem ajudar muito. Além de que também entendemos quais são as expectativas de pessoas que, por exemplo, moram em uma região que nunca teve nenhum tipo de problema. Ali há 10 anos,
é trânsito, é uma segurança, é escola, é saúde, mas mesmo assim a gente consegue extrair pelas pesquisas qualitativas as questões de imagem, que são as questões que eu mais trabalho, na avaliação das valências positivas e valências negativas para se ter ali os dados para a tomada de decisão para as próximas estratégias. Quais inovações metodológicas têm surgido para superar as limitações das pesquisas quantitativas tradicionais? Diferentemente das pesquisas qualitativas, as perguntas quantitativas já nos remetem à quantidade de dados. E isso, obviamente, em qualquer coleta se tem ali uma estratificação por cotas da representatividade da população. Chamamos de amostra. E nessa amostra nós temos o entendimento que tudo aquilo que for relevante e habitual nós conseguimos captar. Mas tem uma coisa que todos os incrementos, ano a ano, eleição a eleição, vem ganhando, é a velocidade da apuração dos dados. Em outras palavras, nós utilizamos no mapa do voto um aplicativo onde os pesquisadores na rua, ao marcarem todas as respostas, inclusive eleitorais, as intenções de voto, nós, por intermédio daquele aplicativo, numa API conjunta com o Microsoft Power BI, nós conseguimos extrair, tabular e analisar os dados em tempo real. Então eu acho que isso é a grande novidade que nós utilizamos na última eleição com extremo sucesso e, obviamente, a velocidade que nos chega. Porque uma pesquisa feita 1 ano antes da eleição, uma quantitativa feita 1 ano antes da eleição, tá tudo bem. O Instituto pode demorar 2, 3, 5 dias para entregar o relatório final. Mas em uma eleição, no período eleitoral, nas 2 últimas semanas, nós não temos um tempo de 5 dias para analisar os resultados. Então, este procedimento, esta tecnologia foi utilizada por nós, desenvolvida por nós e hoje nos traz aí com toda certeza uma velocidade sem igual na coleta de dados, tabulação e análise dos resultados. Como estruturar um plano de governo participativo utilizando plataformas digitais sem perder o controle da narrativa política? Perder o controle da narrativa política para fazer um plano de governo, a gente acaba perdendo na própria equipe quando senta-se à mesa pessoas altamente especializadas em diversos segmentos, como infraestrutura, educação, inovação. A gente sabe, na realidade, que eles sabem muito sobre o que estão falando. E cada um é altamente especializado naquele tema. E quando a gente joga isso na mesa para compor um plano, já dificulta um pouco. Por quê? Porque muitas pessoas podem fazer determinadas sugestões que não vêm de encontro ao que o eleitor deseja. Então, é exatamente por isso que nós trabalhamos com dados e uma percepção ativa. O que é a percepção ativa? É a gente falar na mesma frequência do eleitor. Nós não podemos ter o eleitor numa frequência e nós falarmos numa frequência completamente diferente. Em outras palavras, todo mundo quer o básico. Não adianta nós enfeitarmos o bolo porque nós temos pessoas altamente capacitadas para fazer um bom plano de trabalho, sendo que aquele plano de trabalho, por tão bom que tenha ficado, não fale ou não crie expectativa no nosso eleitorado. É por isso que falar na mesma frequência é uma
das coisas mais importantes a serem observadas quando chegar no momento de todos sentarem à mesa para criar o plano de trabalho ou o plano de governo. E para isso, precisa-se de técnica, precisa-se de metodologia e precisa-se de pessoas especializadas. Qual o impacto do uso de realidade aumentada e experiências imersivas em eventos de campanha e na comunicação com o eleitor? Toda a inovação tecnológica agora cabe em qualquer campanha, mas especificamente esta nos traz, ou pelo menos nos remete, aquele tipo de participação de uma juventude engajada e participativa por querer entender que o candidato pode ser híbrido, ele pode ser um canhão nas redes sociais e ser um amigão naquele mundo offline, dos encontros, das reuniões e pessoas que participam do abraço, do aperto de mão. Então, exatamente estes dois frontes, online e offline, deve ser muito bem mensurado pelos estrategistas de campanha, não esquecendo deste público que deve migrar aí de 16 a 30 anos, são aqueles que mais estarão observando se o candidato é híbrido. É o candidato que atua no mundo online e atua no mundo offline. Não adianta ser muito bom só em um deles, porque a gente está cansado de ver candidatos que são realmente promotores de um público gigantesco quando dizem que ali fará uma aparição. Pessoas de todo tipo, de todo lado, vêm para ouvir, vêm para aplaudir, vêm para abraçar. Mas quando você vai nas redes sociais, ele tem pouco engajamento. E numa eleição para o Estado, ele já precisa agir nestes dois mundos. E muito bem, por sinal, porque é exatamente nesse momento que a gente sabe que vale muito mais a pena você ter estrategistas de campanha que trazem à luz essa realidade e, a partir daí, amigo, é tudo de bom quando você souber fazer uso destes dois eixos, destes dois frontes e transformar o seu candidato no candidato mais híbrido de toda a eleição. Gilberto, como os chatbots e assistentes virtuais estão sendo incorporados nas estratégias de relacionamento com o eleitor? Os chatbots evoluíram muito. Eles fazem uma triagem muito interessante, mas para a campanha eleitoral eu sou contra. Não vou dizer que nós não utilizemos os chatbots para um primeiro filtro e rapidamente passar o eleitor para um atendimento humanizado. Deixar com que o chatbot fale por muito tempo, todos sabem que é um robô, todos sabem que é um atendimento automatizado. E em uma eleição, a gente quer fugir da automação de um atendimento, a gente quer colocar o candidato na cara do eleitor, a gente quer demonstrar humanização nas redes sociais, enfim. Então, sem sombra de dúvidas, eu sou a favor de um chatbot estar ali na frente do input de uma mensagem, mas imediatamente direcionar as pessoas que estarão prontas a utilizar, a conversar, a interagir, baseado naquele tipo de assunto a qual foi designado. Então, não trabalho muito com chatbot. Quais técnicas de neurociência aplicada estão sendo utilizadas para aperfeiçoar discursos e mensagens políticas? É uma prática, a neurociência, que a cada dia ganha muito mais espaço em qualquer tipo de campanha eleitoral. Há quem sabe usar de forma profissional. Então nós temos, por um lado, são frases, são fotos, são vídeos que engajam, que chamem a atenção, mas que toquem no emocional do eleitor. Diferentemente
de a gente trabalhar com a rejeição cognitiva. Então, nós temos já uma rejeição implantada naquele candidato e para que a gente diminua esse índice de rejeição, única e exclusivamente é pelo caminho emocional. Agora, não também que o candidato que tenha uma rejeição de 20%, 15%, ele está fadado a perder a eleição e precisamos trabalhar urgentemente a neurociência. A neurociência ela vai ser composta e trabalhada na nossa campanha, assim, independentemente se o candidato é altamente rejeitado ou se ele tem uma baixa rejeição. O que importa é nós sairmos da bolha para buscar eleitores novos e desses eleitores novos nós conquistemos muito mais para a nossa casinha. Um exemplo que eu sempre dou é o seguinte: nós temos uma casinha com 100 eleitores. Aí o candidato sai para buscar mais 20 eleitores. Se ele não utilizar uma comunicação emocional para aqueles 100 que estão na casinha, quando ele voltar com os 20, aqui na casinha dele pode ter apenas 90. Ele perdeu 10 para o adversário que utilizou uma comunicação emocional e acabou virando o voto. Então, ele chega com 20 imaginando ter ficado com 120 e, na realidade, ele ficou com 110. E quando ele sai com 100, volta com 20 e só sobraram 70 na casinha. Ele acabou perdendo 10. E este jogo é diário e é uma guerra para uma eleição onde nós utilizamos a formação da opinião pública e a criação do conceito ou a criação de uma absorção cognitiva das ideias emocionais que o candidato passa. A gente chama isso de criação de consenso. Quando você começa a criar um consenso, você acaba mudando todas as pessoas rumarem a, obviamente, apoiar o seu candidato. Então, este é a maior função da neurociência, ou como chamamos, do neuromarketing na campanha eleitoral. Como adaptar a comunicação política para uma era de atenção fragmentada e consumo rápido de informação? Não tenha dúvidas que o maior aliado de um político hoje é o WhatsApp. E o maior inimigo do político, quando em discurso, também é o WhatsApp. Atrair a atenção das pessoas quando você vai falar é um desafio. Todos estão ali, presentes, de alma, corpo, mas a atenção está exatamente no smartphone, onde ele está ali com você, mas com mais 50 conversando simultaneamente. E nós vivemos, na realidade, na economia da atenção. Então, como é que você vai prender a atenção deste eleitor quando você fala e ele está simplesmente disperso utilizando o WhatsApp, e isso é todo mundo? Bem, então nós precisamos entender que esta comunicação fragmentada, como foi objeto da pergunta feita a mim, é uma forma de nos desafiar diariamente a construir conteúdos de narrativa que chamem ou impactam a atenção do eleitor imediatamente quando o político vai falar. É impressionante nós estarmos em 2025 e pessoas ainda entrarem para fazer um discurso da forma mais protocolar possível. Eu queria agradecer aqui ao presidente fulano de tal, ao nosso secretário, ao governador, a senhora, secretária daqui, secretária dali, papapá. E também gostaria de agradecer a todos. Este é o primeiro a falar. E quando você é o sexto a falar, será que você vai repetir tudo de novo o que os outros 5 falaram? Queria agradecer. Quer dizer, ninguém mais vai prestar atenção no que você está falando.
Assim, é importante que você tenha, no contexto da sua fala, o direcionamento às pessoas que se fazem presente na mesa. É uma técnica que nós utilizamos e tem dado muito certo. No desenrolar do seu discurso, você vai citando as pessoas que estavam na mesa. Mas no início, quando você vai começar a discursar, você tem que dizer exatamente sobre o que é que você veio falar. Se você veio falar de um projeto para arborização do centro da cidade, você tem que começar com esta informação para que todos que não prestaram atenção no que você falou saiam de lá dizendo assim: ah, ele vai fazer uns negócios aí de plantar árvore no centro da cidade. Pronto, você deu a mensagem, mesmo que ele não tenha ouvido tudo aquilo que você falou. De que forma as técnicas de storytelling digital diferem das narrativas políticas tradicionais? O storytelling é aquilo que mais atrai a atenção de qualquer pessoa em qualquer segmento. Não é só no marketing político, não é só na eleição. Hoje, todos já perceberam que qualquer marca que faça uma divulgação, uma publicidade, uma campanha publicitária em rádio, TV, revistas, jornais, é óbvio que ele estará falando bem dele mesmo ou do produto. A marca vai se consolidando e não haverá nenhuma propaganda pela empresa falando mal do produto ou da empresa. Assim como a propaganda política também, não feita pelos adversários, mas sim pelo próprio candidato, falará mal do candidato. Isso não existe. Então, isso já caiu na graça do eleitor e ele já não dá mais importância a tudo isso que se constrói numa campanha. Agora, quando nós falamos de storytelling, que eu vou contar uma história, que eu vou inserir pessoas na história, pessoas iguais a você, pessoas que passam pelas mesmas dores que você passa, o eleitor vai se envolver na história e vai dizer assim: poxa, acontece com ele o que acontece comigo. Poxa, olha, ele falou o que ontem a minha esposa falou. Olha, ele citou um exemplo que o meu marido citou. Ele é exatamente como nós. E você só consegue isso por intermédio de um storytelling muito bem feito. Agora, para fazer o storytelling tem as técnicas, né? Tem as técnicas da estabilidade, do low point, depois da evolução dos conflitos até você finalizar a história com a transformação. Isso eu estou falando o storytelling aqui em meio segundo, mas existe todo um processo atrás disso que faz com que as pessoas se envolvam muito mais em qualquer narração política. Gilberto, quais os 2 melhores perfis de candidatos para se trabalhar em uma campanha? Não são apenas 2 perfis, né? Nós temos o candidato colaborativo, o candidato estratégico, o candidato disciplinado, nós temos o candidato indisciplinado, nós temos o candidato que não ouve ninguém, nós temos o candidato que presta muita atenção em tudo aquilo que o consultor político orienta, que o consultor político fala. Mas é importante nós pontuarmos aqui 2 coisas que jamais você vai esquecer. É aquele candidato que é o ideal e aquele candidato que é o possível. E nós, como consultores políticos, sabemos que, às vezes, nós temos que nos defrontar com uma situação que nós tínhamos o candidato ideal. Tudo certinho. Mas agora, infelizmente, o candidato que nós temos é o possível. O ideal era aquele, mas não deu certo. Agora nós temos o possível. E nós vamos para a eleição com esse candidato possível. E
ao ir para uma eleição já decidido com o grupo, com esse candidato, que é o possível, nós temos que ter disciplina, nós temos que ter estratégia e nós temos que ter orientação profissional para que a gente diminua os riscos de uma campanha que começou muito bem com o candidato ideal, mas não no meio da campanha eleitoral, no meio de todas as articulações para ser ele, antes das convenções. Pronto. Então, esse momento é o momento da virada da chave. E quando a gente vira a chave para o candidato possível e não para o candidato ideal, nós temos que ter profissionalização máxima do trabalho a se desenvolver para que a gente consiga sagrar-se vitorioso na campanha. Nada é impossível, mas sem estratégia fica muito mais difícil. Gilberto, como você analisa o comportamento dos jovens sobre interesse político e mobilização dessa faixa etária? A juventude me agrada muito. Eu gosto muito de ter personas jovens em todos os setores da nossa campanha, inclusive em mobilização, porque os jovens eles acabam aglutinando em uma seara que parece ser só deles, uma condição de mobilizar muito mais rapidamente pessoas que são da mesma idade, que falam na mesma frequência, e juntar ao grupo, amplificando muito mais, não só as mensagens, como também as idas e vindas dos candidatos ou do candidato naquele momento estratégico, momento de encontros, de pequenas reuniões, de grandes reuniões, de comícios, enfim. Então o jovem ele está sempre muito mais ligado na política. A questão é que nem todos ouvem com atenção as situações que os jovens nos deixam nas entrelinhas de suas falas. Então, nós temos que ter a percepção técnica e profissional para entendermos exatamente as mensagens subliminares dos jovens e uma vez que nós a detectamos, nós conseguimos expandir muito mais a nossa comunicação, indo de encontro a esta importante camada para uma eleição vitoriosa e fazer com que eles se empenhem muito mais, não só nas redes sociais, mas também em eventos offline, que é a mobilização e também fazer com que todos eles tenham ou caiam na graça da forma emocional de tratar uma campanha vitoriosa. Quando a gente tem jovens ativos, militantes, participativos, nós temos uma campanha vibrante, uma campanha que brilha muito mais. E esse é um outro segredo da prova do capital social, que a gente também utiliza como gatilho mental. Ter muitos seguidores representa prova social aos olhos do eleitor? Números brutos de seguidores nos perfis dos candidatos. Olha, ele tem 175 mil seguidores, olha, ele tem 800 mil seguidores, ele tem 2 milhões de seguidores. Com toda certeza, acaba enaltecendo e alicerçando o candidato. Só que isso, há tempos atrás, era muito importante. Hoje, as pessoas já entendem que por que será que ele tem 1 milhão de seguidores e os posts desse candidato dá apenas 40 likes, 3 compartilhamentos? De que adianta você ter uma quantidade muito grande de seguidores demonstrada ali no seu perfil de forma fácil, mas os eleitores não enxergam o engajamento, não enxergam a relevância, não enxergam a interação dos eleitores com o que você posta. Então, talvez você esteja postando tudo errado, ou talvez aqueles seguidores também não estão nem dando a menor bola para o que você fala. E já é um desafio estarmos nas redes sociais com comunicação política. Imagina você ter essa relevância
e não dar demonstrações de que o conteúdo está agradando. É um risco também para o candidato. Então, só o número de seguidores hoje já não reflete mais a força do candidato como há alguns anos atrás. Quais os primeiros profissionais a serem contratados para formar uma equipe de pré-campanha? Não há dúvidas que os primeiros profissionais a serem contratados são os profissionais de comunicação. São eles que vão acabar alicerçando todo o seu trabalho, as suas visitas, por onde você for, mesmo muito antes do período eleitoral. Estamos falando de pré-campanha. Então, a comunicação, ela dá o engajamento que você precisa e sustenta aquilo que você fez ontem, antes de ontem e assim sucessivamente, porque demonstra que você está andando, que você está falando, que você está se encontrando com pessoas, que você está interagindo, que você está ouvindo e que você também está discursando. Todos os cortes é muito importante, mas sem eles, da comunicação, a pré-campanha começa meio capenga. Depois, nós temos que ter uma certa assessoria profissional, que essa assessoria traz todas as estratégias de visitas, otimizando tempo, recursos e energia do candidato. Então eu creio que eu começaria uma pré-campanha hoje com alguns profissionais de comunicação e um assessor estrategista político. Esses seriam os primeiros profissionais. Depois a gente avança para outras segmentações, outras departamentalizações da campanha. Mas nós estamos em pré-campanha, então eu acho que esses, neste momento, são mais do que suficientes. Gilberto, como preparar candidatos para debates multiplataforma que ocorrem simultaneamente no ambiente físico e digital? Ter o dom da fala não é para qualquer um. Mas se você treinar muito, ninguém nasce sabendo. Eu tenho certeza que você conquista um espaço muito importante por intermédio do convencimento. Ser persuasivo na fala é algo importantíssimo, é matéria-prima para candidatos. Ter o dom da oratória, não imagine você que não, é só quem nasce com esse dom que vai falar muito bem. Não é bem assim. Você pode passar por um processo de treinamento e que isso você comece muito rapidamente para que você possa ter aí um bom resultado para que quando você for em eventos presenciais, e esses eventos presenciais são também transmitidos de forma online, de forma de lives ou em tempo real para uma série de outras pessoas do estado que não estão ali naquele momento, a comunicação deve ter sempre a atenção a quem está aqui e quem está lá, ou quem está olhando para a câmera. Então, essas pessoas que às vezes estão em casa, às vezes estão no carro ouvindo, às vezes estão fazendo qualquer tipo de outras atividades paralelas, você ainda consegue captar a atenção. Então é importante, não tenha dúvidas de que o candidato tem de ser treinado para falar com pessoas próximas e com pessoas à distância por intermédio da tecnologia que nos auxilia muito. Mas isso é só com treinamento. A gente sabe que o medo de falar em público é maior do que o medo de morrer, segundo o levantamento da UCLA, Universidade da Califórnia, que em Los Angeles fizeram esta pesquisa, onde 47% das pessoas têm medo de falar em público e apenas 19% das pessoas têm medo de morrer. 21% têm medo de ficar doente e, enfim, outros parâmetros de resposta. Mas medo de falar em público venceu de longe. Então é importante que você tenha um treinamento rápido, que ainda dá tempo,
e que você saiba como estruturar a fala com objeto central, como introdução, como justificativa, como storytelling e também como um encerramento apoteótico. Isso é muito importante. Um encerramento apoteótico, por exemplo, eu poderia fazer nesta live hoje e que eu tenho certeza você entenderia muito bem o que é que se refere às pessoas jamais esquecerem como foi a participação ativa em um vídeo, em uma reunião, em um comício ou qualquer outra coisa. Vou finalizar aqui hoje, agradecendo antes de mais nada a todos, mas eu gostaria de dizer que a formiga votou no inseticida para não votar na cigarra. Morreram todos, inclusive o grilo que votou nulo. Muito obrigado a todos, um grande abraço e continue acompanhando o nosso canal aqui no YouTube. Curta, compartilhe e esteja sempre em contato conosco para as eleições 2026. Muito obrigado e um abraço.